Pois bem, por outro lado, o jornal La Tribuna vai participar de um movimento que a ditadura do Stroessner vai fazer, que é dar conta de ruas em defesa da soberania paraguaia, em defesa dos Saltos del Guairá, consegue controlar a situação e transforma a narrativa de que a ditadura paraguaia estaria entregando os Saltos del Guairá para os brasileiros, não mais para os comunistas, agora para os militares brasileiros, em uma liderança da unidade nacional. O mito da unidade nacional ele é recuperado nesse momento em uma série de editoriais, também nesse período entre o final de 65 e o início de 66, em que, junto com a repressão, os jornais, a imprensa, a rádio, vai conseguir transformar a narrativa da entrega dos Saltos del Guairá em uma narrativa de que o governo do Stroessner, o general Stroessner, o ministro Sapena Pastor, conduziram a nação unida, ainda que houvessem divergências e tudo mais, nesse momento a nação estava unida, como estava unida 100 anos atrás, quando foram enfrentadas as potências do Brasil, do Império Brasileiro, da Argentina e do Uruguai, na guerra, na epopeia nacional, como vocês podem ver. Nesse momento, os paraguaios unidos defenderam o território e conseguiram arrancar do Brasil o condomínio, os direitos que lhe eram devidos pelo condomínio dos Saltos del Guairá. Né? Então, é toda uma construção narrativa que vai se dar. Aqui, chaves são esses editoriais, mas eu tenho uma série de reportagens e os símbolos e mitos nacionais que são recuperados nesse momento. Né? Aqui um pouco isso que eu falei para vocês, para ilustrar, né, de forma unânime tem coincidido os partidos políticos, que alguns deles estão se legalizando e aceitando participar das eleições de fachada que a ditadura promovia, né, uma delas em 63 e a outra em 67, as instituições de toda índole, operários, estudantes, profissionais de arte, profissionais e artesãos, sem divisões. Né? Então, essa ideia do mito da unidade nacional foi uma das chaves aí analíticas que a gente usou para interpretar esses editoriais do La Tribuna e a maneira como a ditadura paraguaia conseguiu domar esse movimento que inicialmente é contrário a ela. Né? Aqui um pouco o Helenano, né, mostrando essa contradição, né, de que o general Stroessner aqui recepcionando os brasileiros, enquanto os verdadeiros patriotas estão sendo presos e reprimidos nas ruas de Assunção. Né? Então, isso aqui é de dezembro de 65, as últimas manifestações. O próprio Efraim Cardoso é preso, né? Ele liderava um setor do Partido Liberal que ainda não tinha sido legalizado e se integrado ao regime, mas que vai ser posteriormente. Ele é preso também, mas isso sequer é publicado pelo La Tribuna, que era um jornal onde ele escrevia diariamente suas crônicas, né? Então você tem muita autocensura, muita censura mesmo, e isso vai ser fundamental para que ações de repressão dessa sequer apareçam no jornal La Tribuna, no jornal Pátria e no jornal El País, que eram os principais jornais, os que tinham mais tiragem. Mas isso aparecia nesses pequenos jornais artesanais da oposição semiclandestina, como o Helenano, né? Pois bem, aqui a gente tem outro desses editoriais, né, que reforça a questão de que o Paraguai defenderá a pátria e tudo mais. E aqui um pouco de algo que eu deixei um pouco de lado, para não me alongar demais, que é a reivindicação dos símbolos e dos heróis nacionais. Aqui tem Francisco Solano Lopes, né, que foi o presidente, né, paraguaio durante a Guerra Grande, e o alvo, né, do tratado da Tríplice Aliança, que se coloca como um tratado não contra o povo paraguaio, contra o território paraguaio, né, mas contra o Francisco Solano Lopes, contra o tirano
Francisco Solano Lopes. Então, você tem toda uma retórica liberal de civilização contra a barbárie, né, que é proveniente, basicamente, dos unitaristas argentinos, né, o que vai, na historiografia, depois ficar como a narrativa, a interpretação mitrista, né, do Mitre, da guerra, né, que vai colocar no Solano Lopes a causa da guerra. Isso vai estar no Tratado da Tríplice Aliança, e no Paraguai, até a década de 30, o Solano Lopes também era proscrito, ele não era um herói nacional. Então, a gente tem um revisionismo histórico que vai recuperar, após a década de 30, sobretudo após o golpe do Coronel Franco, que vai instaurar um breve período, né, da chamada Revolução de Fevereiro, né, onde há novamente uma recuperação de heróis nacionais como o Francisco Solano Lopes, e o nacionalismo paraguaio é reinterpretado, então, na década de 30, como o nacionalismo lopista, né, e o Solano Lopes vai ser um símbolo da extrema-direita à extrema-esquerda paraguaia, né, um símbolo do nacionalismo lopista. Então, é muito importante, porque durante todo esse processo a gente tem o centenário da Guerra da Tríplice Aliança, e, como eu falei já do Efraim Cardoso, que escrevia os seus artigos no jornal Comunidade, o que ele escrevia no La Tribuna diariamente eram crônicas sobre a Guerra da Tríplice Aliança, chamada Assassinatos, que agora, durante o centenário da independência paraguaia, do bicentenário da independência paraguaia, desculpa, em 2011, foi republicado, né? Então, isso foi publicado ao longo da década de 70, foram 13 tomos publicados. Eu não consegui comprar todos, mas os que eu não consegui, eu tenho xerox deles, é algo bem difícil, né, os tomos originais, mas consegui fazer análise de alguns deles, e o que não entrou na dissertação sobre o Assassinatos virou depois um artigo que foi publicado numa coletânea sobre os 150 anos da guerra, organizado pela professora Ana Paula Esquinelo, da Universidade Federal no Mato Grosso do Sul, e pelo professor Inácio Telesca, da Universidade Nacional de Formosa, na Argentina. Né? Então, eu vou deixar também o link desse livro para quem se interessar, mas naquela página Academia Edu tem a versão em espanhol que foi apresentada, desse trabalho que foi apresentada num congresso na Argentina. Essa publicação é muito importante para dar a dimensão do que foi essa recuperação nacionalista durante o conflito dos Saltos del Guairá. Né? Por isso, tanta violência e o reforço do sentimento anti-brasileiro nesse momento. Né? Pois bem, aqui o La Tribuna está reverberando, esse é um daqueles editoriais que eu apresentei para vocês, e o La Tribuna reverbera uma fala do chanceler brasileiro em abril de 66. Né? Essa fala do chanceler brasileiro não é de qualquer chanceler brasileiro, ela é do Juracy Magalhães. Juracy Magalhães, general Juracy Magalhães, é um velho tenentista, né? Que nasceu no Ceará, mas acho que ele montou a sua base na Bahia, né? Então ele era uma figura importante do movimento tenentista no Nordeste. E o general Juracy Magalhães, ele vai assumir o cargo de chanceler, ele vai assumir o Itamaraty no início de 1966, ou seja, no auge da crise, né? E, de certa forma, ele vai tentar logo resolver, e nesse processo de tentar logo resolver a crise com o Paraguai, ele vai reforçar o sentimento anti-brasileiro nessa declaração que não só o La Tribuna recupera, mas muitos outros jornais vão recuperar e vão forçar, mas eu acho que aqui, como está no capítulo 2, dá para ter dimensão de como que no Paraguai se recebia essa ideia da benevolência, da boa vontade brasileira com o Paraguai. Eu queria reforçar isso porque nos anos anteriores, aqui, entre 2017 e 2019, eu tive a oportunidade de morar em Foz do Iguaçu, né? Eu fui professor temporário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, queria deixar um abraço aqui para os meus colegas e alunos de lá,
já que vai ficar gravado, e eu pude constatar que na cidade onde está sediada a Itaipu brasileira, essa ideia da boa vontade ela é muito forte. Então, se você conversa, por exemplo, com os taxistas, né, que tem uma entrada muito grande com os turistas ali de Foz do Iguaçu, que é o segundo destino do Brasil, os taxistas, por exemplo, eles vão falar, né? Itaipu foi um presente do Brasil com o Paraguai. O Paraguai não deu dinheiro, o Paraguai não tinha direitos, né? E essas ideias estão sendo reforçadas de certa forma ali entre alguns atores que vão de certa forma participar dessa negociação, né? Por exemplo, para citar o atual presidente da Itaipu brasileiro, o general Silva Luna, né? Que novamente a administração brasileira de Itaipu está nas mãos de um militar. Né? Então, é um pouco para dar a dimensão de como que nesse momento, onde essa ideia está começando a ser construída, ela foi recebida lá no Paraguai pelo editorial do La Tribuna, né? E de como, acho que no capítulo 2 isso fica bem claro, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, ele ajuda a construir essa ideia da boa vontade. Né? Nesse momento, entre janeiro e abril de 1966, isso fica bem claro. Posteriormente, há, sim, um recuo do jornal O Estado de São Paulo e do próprio Itamaraty nessa postura intransigente em relação às reivindicações paraguaias. Né? Então, já em abril de 1966, as manifestações estão controladas pela ditadura paraguaia, não há mais manifestações de rua, e há um outro elemento nesse momento, em que, com o caso Sete Quedas, o chanceler Sapena Pastor e o general Stroessner conseguem alguma legitimidade interna dentro do Partido Colorado e executam o que não poderia ser chamado ainda de um autogolpe, mas de certa forma, o afastamento do único setor dentro do Partido Colorado que ainda teria chances de desafiar o poder do general Stroessner, que é o setor mais radical, digamos assim, extrema-direita colorada, que estava na mão de uma figura muito interessante, que é o Edgar Insfran. Né? Então, Edgar Insfran, que vai ser um dos caras que vai começar a construção de Puerto Presidente Stroessner, que hoje é a atual Cidade Leste, né, na fronteira com o Brasil, ele vai controlar a polícia paraguaia, ele vai controlar o aparato repressivo. E ele ainda poderia ameaçar o poder do Stroessner dentro do Partido Colorado, mesmo com mais de 10 anos de ditadura do Stroessner. A ditadura ainda não estava completamente consolidada. Estava, sim, no exército, estava, sim, no aparato estatal, ou seja, nos altos funcionários do Partido Colorado, exceto na repressão. Então, a gente tem o coronel Duarte Vera, que era um temido torturador paraguaio, que estava muito próximo ao Edgar Insfran. E, nesse momento, abril de 1966, é quando, após a legitimidade adquirida na condução do processo de negociação com o Brasil, sobre os Saltos del Guairá, Stroessner consegue afastar o ministro do Interior e o coronel Duarte Vera, expondo, com a ajuda da imprensa, uma série de escândalos de corrupção. Infelizmente, esse foi um assunto que faltou no capítulo 3, eu admito, esse é um limite, mas, de certa forma, a interpretação de que o caso Sete Quedas e a condução do caso Sete Quedas é fundamental para a consolidação da ditadura do Stroessner e a maneira como o Stroessner reconfigura o nacionalismo, a identidade nacional paraguaia, ela é fundamental. Aqui é o Estadão, já em abril de 66, espera só um pouco, recuperando a ideia de que o Brasil é agressor, que estava constantemente nas notas paraguaias que chegavam aqui. E aqui é interessante falar um pouco, porque após a publicação, após a defesa da tese, uma série uma boa bibliografia paraguaia aparece reforçando uma tese que é uma tese do
engenheiro Enzo de Bernardi, que é o primeiro presidente de Itaipu, Paraguai, né, no qual ele coloca muita força em uma breve visita, assim, quase um pouso em Assunção, do secretário de Estado Dan Rusk, na qual ele vai, ali, no auge da crise, entre o final de 65 e o início de 66, ele vai falar de que os Estados Unidos apoiam o Paraguai, né, mas não faz nenhuma menção ao caso Sete Quedas, ao conflito com o Brasil, né? Então há, de certa forma, um esforço da bibliografia, que é uma bibliografia, por exemplo, de generais, de militares, de meio memorialista, né? Uma coisa de reforçar esse aspecto de que a amizade do Paraguai com os Estados Unidos e o apoio do governo Johnson ao Paraguai vai ser responsável pelo recuo brasileiro. Isso retira um pouco, de certa forma, da agência, por exemplo, dessas mobilizações que eu coloquei para vocês, né? Então, vocês vão perceber que há uma tentativa de uma bibliografia paraguaia de colocar muito o peso decisivo na participação norte-americana, quando a gente tem poucos documentos que podem, de certa forma, fornecer algo para uma afirmação dessa, né? Então, eu prefiro, claro, a gente optou por não entrar na documentação diplomática, na documentação oficial, mas eu prefiro ser mais cauteloso. Eu acredito que o papel do historiador, o papel do cientista, é ser mais cauteloso com uma afirmação desse peso. E oferecer também, de certa forma, uma interpretação que integre todos esses elementos. Por exemplo, o grau de convulsão social em que se atingiu o Paraguai ali no final de 65 e início de 66, né? Que pelos jornais de grande circulação, como o La Tribuna, é muito difícil de você conseguir captar esse grau, mas isso está sim também na memória paraguaia, isso está sim nesses pequenos jornais que participaram e ajudaram a construir essa mobilização. Pois bem, aqui em junho de 1966, você tem sim um recuo brasileiro, começam a ser realizadas reuniões, né, em Brasília, reuniões em Assunção, e em 66, os dois chanceleres, eles se reúnem em Foz do Iguaçu em um dia, e depois em outro dia, primeiro em Presidente Stroessner, na atual Ciudad del Este, e no outro dia em Foz do Iguaçu, para a assinatura do Tratado da Ata do Iguaçu, desculpa, em junho de 1966, o documento que estabelece, que reconhece os direitos paraguaios sobre 50% da energia a ser eventualmente produzida pelos desníveis do Rio Paraná, ali na região de fronteira, né, as Sete Quedas, os Saltos del Guairá. Uma curiosidade que também não entrou na dissertação é o testemunho, a memória do Juracy Magalhães, muito interessante, no qual ele diz, né, nos seus livros, na sua autobiografia, O Último Tenente, publicada durante a década de 90, que nessas conversas com o Sapena Pastor, ele chegou, inclusive, a ameaçar o conflito armado, né? E que, na sua memória, o Sapena Pastor ficou assustado, né? Então, isso é para dar um certo grau. Acho que não a pergunta aqui do nosso trabalho foi outra, né? Não é saber se isso é verdade ou não, mas acho que isso dá um pouco da dimensão de quem eram esses atores, de quem eram esses ministros das relações exteriores do regime militar brasileiro, né? O Juracy Magalhães era um golpista com alguma história, né? Ele era muito próximo da UDN, muito próximo de outros generais autoritários, como Juarez Távora, né? E outros generais ex-tenentistas que haviam aderido ao udenismo, né, nesse momento, e que tinham no regime militar bastante expectativa, tanto que assumiram cargos de ministros, como o Juracy Magalhães assumiu nesse momento chave decisivo e assinou a Ata do Iguaçu em junho de 1966, né?
Aqui está um pouco da bibliografia, e acho que é interessante comentar um pouco disso, né? Aqui a gente tem um livro de síntese muito interessante, muito importante, que foi usado nesse capítulo 2, que é o livro do Amado Luiz Cervo, no qual ele traz muitos documentos oficiais, como eu gosto de lembrar da carta do embaixador José Jobim, que foi um embaixador brasileiro assassinado durante o governo do general Figueiredo, porque estaria escrevendo um livro que denunciaria a corrupção em Itaipu, né? Então, em 57, quando ele era embaixador no Paraguai, ele vai levantar a questão de fronteira, e isso vai paralisar, de certa forma, os estudos que o governo JK estava iniciando sobre o projeto Sete Quedas. Tem uma tese muito interessante, muito importante, da Ivone Terezinha Carleto de Lima. Aqui ela trabalhou muito bem, ainda que de uma perspectiva um pouco nacional, né, de uma perspectiva um pouco mais brasileira, né, da discussão, mas ela apresenta de uma forma muito boa, traz uma boa documentação e um bom histórico do setor elétrico para quem está interessado em uma história de Itaipu. Isso é um livro importante. E aqui a gente tem um primeiro trabalho que vai fazer uma referência assim, mais acadêmica ao caso Sete Quedas, que é do professor Alfredo da Mota Menezes, lá de Cuiabá, né, um trabalho publicado em 1987, né, A Herança de Stroessner, Brasil-Paraguai. E aqui embaixo eu deixo duas dissertações de mestrado, no qual, de certa forma, há um diálogo, né? Essa daqui, uma do Ronaldo Alexandre do Amaral e Silva, essa propriamente uma dissertação de mestrado, né, na UNB, mestrado em Relações Internacionais, traz uma série de documentos. Então a gente fez o trabalho indireto, né, com fontes secundárias em relação aos documentos oficiais, né? Basicamente nesse trabalho aqui do Ronaldo Alexandre do Amaral e Silva, e o trabalho do professor Amado Luiz Cervo. E esse daqui, que não seria uma dissertação tradicional, mas sim um mestrado do Instituto Rio Branco, né, que tem um outro caráter, menos acadêmico, né, propriamente dito, voltado, de fato, para as pessoas da carreira diplomática, né, que trata da crise de limites entre o Brasil e o Paraguai. Aí, assim, há um diálogo, né, há um debate com esse trabalho do Henrico Diogo Moro Gomes. Então, aqui eu faço um pouco apresento em linhas gerais alguns das referências, né, da bibliografia que já tinha trabalhado o tema e de com quem que eu estou debatendo. Né? E aqui um pouco as referências teórico e metodológicas, né? Acho que é fundamental falar do trabalho das professoras Maria Helena Capelato e da professora Maria Lígia Prado, que foram fundamentais para a compreensão da história do jornal Estado de São Paulo, mas também metodologicamente ofereceram um caminho, né? Que é esse caminho de trabalhar a imprensa como fonte, mas também como objeto. Isso está muito claro no primeiro capítulo, e eu sou muito grato às contribuições da professora Maria Lígia, tanto na qualificação quanto na defesa, né? E tentei falar um pouco mais do Juracy Magalhães, porque ela puxou a minha orelha durante a defesa sobre esse ponto, né? Que eu passei muito rápido sobre o Juracy Magalhães, e eu concordo com a professora. Aqui a gente tem uma referência teórica fundamental, que é o livro Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, uma referência incontornável para quem quer discutir nacionalismo, nação. Sobre leitura, né? Aqui a gente tem esse livro organizado pelo Roger Chartier, mas também tem o texto dele, né? As práticas de leitura, pensando o papel do leitor, uma reflexão que acabou não entrando aqui, mas que a gente faz também, tá na introdução. O Raul Girardet também foi muito importante, né, o Mitos e Mitologias Políticas, né, então, principalmente no capítulo 3, a gente trabalha bastante o mito da Idade de Ouro, os símbolos, os heróis nacionais, mas isso aparece também aqui no capítulo 2. O Stuart Hall, esse texto e outros do Stuart Hall foram muito importantes para pensar a identidade, né, as identidades múltiplas, uma discussão muito legal, desculpa. E o Anthony Smith também, outro autor que pensou o nacionalismo e a identidade nacional, também uma referência fundamental. Aqui eu coloquei o texto da professora Tânia Regina, de Luca, para quem se interessar em trabalhar com jornal, trabalhar com fontes impressas. Esse é um caminho, uma porta de entrada muito boa, que oferece bastante recursos e
um guia para a gente pensar o jornal para além da fonte, né, para a gente pensar ele como objeto, para pensar a materialidade do jornal, que é algo que a gente tentou fazer, que ainda que não dê para explorar tudo que está na dissertação, a gente tentou aqui, nessa apresentação, de certa forma, um pouco oferecer isso para vocês. Então, eu vou tirar aqui da apresentação. Aqui não. Então, vamos lá. Parar a apresentação. Aqui, voltei. Nossa. Então, novamente, eu queria agradecer a oportunidade da professora Mariane Junqueira de apresentar o trabalho. Infelizmente, a gente não pôde estar pessoalmente aí no Instituto de Relações Internacionais, estamos virtualmente. Espero que tenha contribuído para a gente pensar a pesquisa em História das Relações Internacionais. Estou disposto aí quando a pandemia acabar, discutir com vocês em qualquer oportunidade, mas também deixo o meu e-mail para qualquer dúvida, né, que vocês possam ter, podem me escrever, e foi um prazer, né, apresentar. Queria reforçar aqui a necessidade da gente seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, do isolamento social. Ele é muito importante para que a gente possa voltar o mais rápido possível às condições, né, que a gente tinha antes, ou mais parecido com isso, que for possível dentro desse cenário de crise sanitária, mas também, né, no nosso caso aqui, de crise política, crise econômica, que nos oferece, ainda que aparente ser um cenário sem muitas esperanças democráticas, né, nos oferece uma série de perguntas e uma necessidade de reflexão, de análise, que nós, na universidade pública, não podemos nos furtar a essa tarefa, né, que se impõe devido à situação atual. Então, queria reforçar as orientações: fiquem em casa, e se cuidem, para que o mais rápido a gente possa voltar. Foi um prazer apresentar aqui a pesquisa com vocês, eu espero que tenha conseguido trazer alguma contribuição para o debate, para que a gente possa pensar na aula essas questões da pesquisa sobre relações interamericanas, sobre relações internacionais, a história das relações interamericanas, e que vocês possam que desperte a curiosidade de vocês sobre um vizinho nosso tão importante, mas tão ignorado nas nossas pesquisas, nas nossas perguntas, que é o Paraguai, né? Para além do país da Muamba, né, dessas imagens que são reforçadas, inclusive, pela própria imprensa, o Paraguai é um país que apresenta uma história riquíssima, que apresenta um potencial de desenvolvimento muito importante, que merece ser olhado com mais cuidado e com mais atenção dentro e fora da universidade, né? Então, foi um prazer dividir isso com vocês. Eu me despeço e fico à disposição para qualquer eventual dúvida. Muito obrigado.